Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de Matemática, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a notícia. Um texto jornalístico que está muito presente no cotidiano, pois é divulgado nos principais meios de comunicação. Tem como objetivo informar o leitor sobre algum fato ou acontecimento, utilizando uma linguagem formal, clara e objetiva. Observe os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF09MA07, EF09MA08, EF09MA21 e EF09MA22. E os descritores são D29, D36 e D37. As habilidades referem à resolução de problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Resolução e elaboração de problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas. Divisão em partes proporcionais e taxas de variação. Identificação em gráficos divulgados pela mídia dos elementos que podem induzir, às vezes propositalmente, erros de leitura. Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisas, expressa em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráfico de barras e de setores e gráficos pictóricos, e a escolha e construção do gráfico mais adequado, com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. Os descritores se referem à resolução de problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabela e ou gráficos e a associação de informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Ao convidarem os alunos para realizarem a leitura compartilhada do texto da questão 2, destaquem que a prática de leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora dos alunos que farão a leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. A proposta para a resolução da questão 4 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostas. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Posteriormente à leitura da orientação proposta na Superdica, convidem os alunos a compartilharem com os colegas o gráfico e a sua respectiva legenda.
Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente folhas de cartolina e imagens variadas de tipos de gráficos, porém compostos com as mesmas informações. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma demonstração prática e favorecer a compreensão do conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução da questão 1 é em dupla, orientem os alunos a permanecerem com os mesmos pares já formados na atividade 1. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução da questão 2 requer que os alunos troquem de duplas. Se desejarem, indiquem os alunos como farão essa troca. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Em seguida, realizem a leitura da super dica e teçam os comentários que desejarem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática de leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante o momento dos alunos compartilharem as respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se acertaram ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que mais predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo.
Como a proposta de resolução para as questões 1, 2 e 3 é coletiva, observe quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 4, 5 e 6 é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento dos alunos compartilharem as respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se acertaram ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, façam intervenções coletivas e individuais. Para a resolução das questões 2 e 3, sugira aos alunos que formem dupla com um colega que ainda não formaram dupla anteriormente. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realize intervenções apenas se for necessário. A proposta de resolução das questões 4 e 5 requer que os alunos troquem de duplas. Se desejarem, indiquem os alunos como farão essa troca. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. A sugestão para a escrita de bilhetes com algumas observações sobre o desempenho dos alunos e, sobretudo, com palavras encorajadoras é importante, pois demonstrarão aos alunos que vocês, professores, se interessam e acreditam nas potencialidades deles. Realizem atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvam conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.